Irmãos, às vezes a gente faz tantos planos. Assim que eu estava brincando, a gente projeta umas férias. A gente quer que dê tudo certo, não pode chover nesses 3 dias. Mas às vezes a gente faz uns planos que não são os planos do Senhor. Tem tanta coisa que a gente projeta, tanta coisa que a gente planeja, e a gente quer que saia tudo conforme aquilo que a gente pensou. E a gente se esquece que os nossos planos, os nossos projetos não são os planos de Deus. Tudo
Não perca essa unção, irmão. Está tão gostoso, né? Amém? Deixa chamar o irmão Márcio. Hoje a gente temos palestrante direto do Acre. Quem conhece o irmão Márcio? Amém. Alguns já conhecem. O Márcio não poderia dizer, porque é desde a primeira missa que está aqui, não acho. Como fala isso? Está invicto, Márcio. Márcio não faltou nenhuma. Desde a primeira, o Márcio está aqui. O Márcio é o irmão que chegou com nós aqui desde a primeira vez que veio na igreja para a missa, né? Pregar ou não. Semana que nós foi. Eu conheci antes, tá? Mas primeira vez que eu pegar foi E desde lá para cá, o Márcio não tem vindo todas as primícias de uma palavra do céu, irmão. E tem sido bênção. A gente tem aprendido tanto com o Márcio. Algumas coisas que o Márcio deixou aqui foi legado. Algumas palavras que o Márcio liberou aqui, eu uso até hoje. Sabe, algumas coisas que o Márcio liberou nesse lugar foram legados que ele liberou nesse lugar. E eu creio que hoje, mais uma vez, ele vai deixar um legado nesse lugar para a palavra que vai liberar aqui. Ele estava lá no Acre, mas ele vai falar um pouquinho. Deixa ele falar também um pouco, né? Vou dar o microfone para ele falar um pouco e ele vai se explicar um pouco melhor. Mas glória a Deus que ele está voltando. E a gente vai ouvir mais vezes agora, Márcio. Amém? Deus te abençoe, Márcio. Fica à vontade. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Amém. Como disse o pastor Osmar, nós tivemos esse último ano no estado do Acre, trabalho, e eu tinha alguma esperança de conseguir voltar esse ano para o Rio Grande do Sul, mas confesso que para o final do ano, agora depois de outubro, já estava me conformando já em ficar mais de 2 anos por lá. E lá nós encontramos também um povo abençoado. Lá é um estado, pelo menos na capital, muitos cristãos. É comum nós irmos, para quem não conhece lá, no supermercado está tocando uma música gospel. Não é incomum encontrar isso. Algumas igrejas têm mais de 20 mil membros na capital. E é uma capital de Pelotas. Totalmente Pelotas é a capital. Então nós nos sentimos muito acolhidos lá na congregação que nós servimos lá. E a gente partiu quando surgiu a notícia da transferência para a Uruguaiana, mas como sempre é uma questão de perspectiva, em relação ao Acre, Uruguaiana é ali, né? Talvez se eu estivesse trabalhando em Pelotas, se fosse traduzido para Uruguaiana, eu ia me sentir incomodado, porque são mais de 500 quilômetros. Mas como eu estava no Acre, 6 horas de avião virou 6 horas de carro agora, então é uma boa diferença. E nós, quando saímos, claro, contentes, né, em retornar, mas sempre fica uma pontinha também de um pouquinho de tristeza por deixar também as pessoas que fizeram parte da nossa caminhada lá ao longo desse ano, que nos acolheram, no momento que a gente chegou a ficar 7 meses sem vir aqui no Rio Grande do Sul. A Cíntia também estava completando o tratamento dela de saúde, e era prudente não vir enquanto tivesse frio aqui. Graças a Deus superou-se essa etapa, não tirou pedaço de ninguém, assim, foi um tempo de grande edificação para nós, assim, de experiência de vida. E eu louvo a Deus por esse tempo lá e louvo mais a Deus ainda por reencontrar os irmãos aqui. A impressão que dá é que congelou tudo aqui, nós saímos, voltamos agora, continua a mesma coisa, assim, né? A cidade, a família, a igreja, graças a Deus, assim, nós reencontramos os irmãos aqui bem. Já tivemos a oportunidade de estar no culto da virada do ano. Eu me alegro mais uma vez por estar aqui, nesse tempo de primícia, que é um propósito abençoado, um propósito precioso. E pode ter sido coincidência ou não, mas realmente, desde a primeira, eu lembro claramente o dia da primeira vez que eu vim aqui nas primícias em 2010. Eu lembro claramente a noite de sábado que eu vim aqui. Até a palavra que foi trazida eu lembro, vem à minha mente agora. Eu louvo a Deus pelo pastor Osmar, pastor Paulo, todos os irmãos que são cooperadores aqui. E o meu desejo hoje é repartir algo que falou comigo no dia de hoje, já há algum tempo vem falando. E eu penso que o primeiro destinatário da pregação é o próprio pregador, né? Se ninguém receber a palavra no coração, porque ela não foi, quem sabe ela não foi dirigida, e se o pregador se convenceu dela, eu acho que o objetivo já foi alcançado. Então eu sinto que hoje a palavra já me açoitou no bom sentido, né, da expressão. E isso me traz conforto, porque ela caiu no meu coração e me trouxe uma reflexão. Eu quero repartir com os irmãos nessa noite, orando ao Senhor para que o Espírito de Deus possa, Ele fazer a obra, Ele possa penetrar as entranhas do coração, na divisão da alma e do Espírito de cada um e comunicar aquilo que eu senti comunicação dentro de mim a partir desse texto, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18,
Evangelho de Lucas, capítulo 18, e alguns versículos de 9 a 14, uma parábola muito conhecida dos cristãos, muito conhecida nas igrejas, um texto muito pregado, com certeza. Eu me impressiono quanto, a partir de textos que são muito pregados e muito conhecidos, nós temos a oportunidade de extrair um outro olhar, outro prisma, muitas vezes, que à primeira vista não fica claro. Essa parábola falou fortemente a mim. É a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Atenção a esse primeiro versículo. Propôs também essa parábola a alguns que se consideravam, que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Um fariseu era o religioso, da época, era o estereótipo do religioso perfeito. E o outro era o publicano, que era o cobrador de impostos, era odiado por todos, era considerado um corrupto. O fariseu estava em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que aqui está. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano que estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Digo-vos, diz o Senhor Jesus, digo-vos que o publicano, este último, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, não o fariseu, não o primeiro, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? O texto, como eu disse, é muito conhecido. Não é uma história real. Jesus propôs uma parábola. A parábola era uma das formas, das estratégias de comunicação de Jesus. Ele usava estruturas de linguagem, falando de assuntos conhecidos das pessoas que o ouviam, para melhor comunicar as verdades do reino de Deus. Era parábola. Agora ele usava agricultura. Muitas vezes ele usava agricultura para falar sobre a verdade do reino de Deus, porque a agricultura era um assunto conhecido das pessoas. Veja que Jesus, ele tinha uma preocupação em comunicar muito mais sobre o destinatário do que com ele próprio. Ele se fazia menor na sua mensagem para poder comunicar mentes limitadas como a das pessoas que ouviam ele. Essa história não aconteceu, é uma parábola. Não chegou 2 homens para orar ali na presença de Jesus, como conta a parábola. Jesus não contou uma história real ali, mas ela podia ter acontecido. Jesus sabia que entre os ouvintes era possível que todos aqueles que o ouviam, assim como nós, assim como eu, todos aqueles que o ouviam podiam ser o fariseu ou podiam ser o publicano. Não aconteceu, mas podia acontecer. Podia haver entre os que ouviam Jesus alguém com o mesmo comportamento do fariseu. Eu disse aqui, o fariseu, ele era considerado um sujeito ilibado, um sujeito de alta reputação religiosa, um cumpridor da lei de Moisés, um sujeito acima de qualquer suspeita, um sujeito considerado acima dos outros no zelo moral e no zelo religioso. Era alguém prestigiado na comunidade, era uma autoridade espiritual. O fariseu era um modelo a ser seguido nos padrões religiosos judaicos. O publicano, o mesmo tipo de publicano como era Zaqueu, aquele pequeno homem que subiu na figueira para encontrar com Jesus. Quem era o publicano? Ele era um funcionário da Receita Federal, por assim dizer. Ele era um funcionário do Império Romano que tinha a missão de cobrar os impostos em nome do Império Romano. E não raro, inclusive era muito comum,
eles cobravam o que era devido e mais um pouco. Não era devido. Eles eram conhecidos como seres corruptos. Assim era Zaqueu. Tanto é que quando ele se converte, ele diz: se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Porque ele sabia. Era usual que os publicanos fossem odiados. Odiados porque tinham esse comportamento de se aproveitar do seu cargo. Não mal comparando, é como uma autoridade policial que pode autuar alguém quando é abordado no carro, e em vez de autuar, cobra uma quantia para não fazer. Assim era o publicano. Era alguém que cobrava o imposto e mais uma parcela para ele. Isso despertava ódio, porque ninguém podia fazer nada. Não era como hoje, que as pessoas podem entrar com processo, discutir, denunciar, e um monte de direitos. Evidentemente que não. Quem discutisse com uma autoridade romana seria preso pelos soldados romanos, que era a força presente naquela comunidade. As pessoas ficavam sem saída ante a extorsão do publicano. Então ele era tido exatamente o oposto do fariseu. Ele era considerado um sujeito odiado por todos, alguém a não ser seguido, um padrão baixo de moralidade, um padrão desprezível de ser humano. E Jesus não usa os dois exemplos por acaso. Ele não usa por acaso nada. Ele fala de dois modelos de comportamento, um oposto do outro, para que as pessoas logo sacassem, logo enxergassem, logo vislumbrassem o que ele queria transmitir. Quando ele fala um fariseu e um publicano, as pessoas logo pensam um bonzinho e um mauzinho. E no imaginário das pessoas que escutam, logo na história de Jesus, eles vão pensando que o que o fariseu fez na história está certo, e o que o publicano fez está errado. Mas Jesus contraria essa lógica na apresentação dessa parábola. E quando ele faz isso de uma forma tão radical, ele mexe com as pessoas e faz elas se perturbarem sobre tudo que elas pensavam que era certo. Ele diz que dois homens foram orar no templo, ou seja, tinham um propósito só, um objetivo só. Lá em Atos 2:42 diz que a igreja primitiva ela tinha um propósito só. Ela perseverava na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão. Era um propósito só. Mas é certo dizer que esses dois homens tinham um sentimento só? Não. Eles tinham um propósito, mas eles tinham diferentes sentimentos sobre o ato que eles iam praticar naquele lugar. Eles iam ao templo para orar, tinham um propósito. Nós estamos aqui em torno de um propósito, reunidos nesses 12 dias em torno de um propósito. Nós saímos das nossas casas e viemos até aqui para buscar a Deus, para estar na igreja, para estar diante do Senhor. Era um propósito. Aqueles homens tinham um propósito, mas eles tinham, cada um deles, um sentimento diferente. Um deles se colocou de pé e ele orava e dizia: Senhor, graças a Deus porque eu sou bom, graças a Ti porque eu sou alguém que não sou um roubador, não sou um traidor, não sou um adúltero, eu sou alguém bom, eu não sou como este publicano, que todos sabem que é corrupto, todos sabem que ele oprime as pessoas. Eu não sou assim, graças a Deus, porque eu sou bom. Era um sentimento que ele tinha, de autossuficiência. Graças a Deus porque eu sou bom. E as pessoas diziam: não, mas ele ora assim porque ele é bom mesmo, ele é um fariseu, sabe? Entendeu o que Jesus dizia? Do outro lado estava um publicano que era pecador, era sabido de todos que era pecador. E ele nem se chegava perto. Ele só pedia misericórdia, porque sabia que era um pecador. Pronto, até aí tudo normal. Era o desenho da personalidade de cada um tinha um sentimento na sua oração. Um de humildade, que era o publicano, o outro de autossuficiência, que era exatamente o fariseu. Cada um tinha um sentimento, embora tivesse um propósito só. E Jesus termina descadeirando todo mundo, dizendo: este último, que foi humilde, ele desceu justificado, e o outro não. As pessoas se surpreenderam. Isso me trouxe
à mente uma reflexão. Por mais que nós estejamos unidos no mesmo propósito, por mais que os cristãos estejam unidos no mesmo propósito, praticando a mesma fé em Cristo Jesus, debaixo do mesmo credo, da mesma proposta, assim, no sentido amplo, né? Cada um com os seus costumes, cada igreja com a sua minúcia, por mais que toda a comunidade cristã, o mundo inteiro esteja diante de um propósito só. Qual é o sentimento que nos leva até Deus? Qual é o sentimento que me leva até Deus? E que leva você até Deus? Nós tínhamos 2 homens com um propósito suficiente para ter 2 sentimentos diferentes. Nós estamos aqui entre 30 e 40 pessoas. Qual é o sentimento que nos leva a Deus? Que nos fez sair de casa? O propósito eu sei. Eles subiram até o templo para orar. Aqui nós saímos de casa para vir à igreja. É o mesmo propósito. Vir à igreja porque vamos estar na igreja com os irmãos com um propósito. Mas qual é o sentimento que me motivou a buscar a Deus hoje? Qual é o sentimento que tem me levado a buscar a Deus? Eu tenho visto, talvez até o tempo que eu tive na Igreja Assembleia de Deus, e não é nenhuma crítica que eu faço aqui de jeito nenhum, eu sou muito grato pelo tempo que eu tive lá, e louvo a Deus por todas as pessoas, todos os meus irmãos que lá contribuíram com a minha vida. Mas ao longo do tempo que eu estive, era muito usual os irmãos, as congregações organizarem campanhas especiais. Não deixa de ser diferente do tempo das primícias, não deixa de ser, mas eram campanhas de final de semana. Vamos buscar porque Deus vai se manifestar nessa campanha poderosa. Às vezes a campanha das 7 semanas, às vezes é a campanha do final de semana, vai vir um pregador especial lá, convidado lá de Porto Alegre. Era muito comum o processo de campanhas, de buscas, de vigílias, como se aquele tempo ali fosse atrair mais fortemente a presença de Deus. Muitas pessoas diziam, aqui Deus vai se manifestar, eu vou ir até aquele lugar com aquele propósito de ir lá encontrar com Deus, porque lá é forte a coisa, lá é poderoso mesmo, aquela igreja ali as coisas acontecem. É divulgado muitas vezes que em certo lugar a presença de Deus vai descer de uma forma especial. Isso reúne pessoas com o propósito de buscar Deus, mas qual é o sentimento que leva essas pessoas até esse lugar? E qual é o sentimento que me trouxe aqui hoje? Qual é? Tem alguns sentimentos possíveis que trazem, levam as pessoas até Deus, alguns sentimentos possíveis. Quando nós percebemos tantas formas de propostas anunciando o mesmo propósito, o Cristo da Bíblia, mas de formas tão diferentes às vezes, isso me faz pensar que, dependendo do discurso, da mensagem, ou até do comportamento das pessoas que se reúnem, é possível identificar o sentimento que reuniu aquela congregação. Pela palavra do líder, muitas vezes se identifica o sentimento. O propósito, eu digo, é o mesmo. Mas e o sentimento? Como se lê o sentimento? Às vezes é evidente na pregação do tipo de mensagem anunciada. O primeiro sentimento que leva as pessoas a Deus é o medo. Esse nós aprendemos desde pequenininho. Eu aprendi desde pequeno. Muitos aqui aprenderam desde pequeno. Não faz isso, porque Deus não gosta. Não faz isso. Não apronte desse jeito, porque Jesus não gosta. Não faça, porque Papai do céu vai te punir. Isso fica incrustado na alma das crianças, de nós crianças. A vozinha muitas vezes não tem a intenção de ensinar a falar uma coisa como essa. E nós crescemos com isso. Crescemos com um sentimento do medo, de uma aproximação diante de Deus, pelo propósito comum de estar com os irmãos, mas diante de um sentimento de medo, um relacionamento baseado no medo de Deus. Há pessoas por aí afora que andam apartadas de Deus no seu dia a dia, mas são valentes em tudo que fazem, mas são capazes de dizer o seguinte: eu não tenho medo de nada na vida, só dos castigos de Deus. Só dos castigos de Deus.
convertem pela pregação com medo. Medo do castigo, medo da punição, ou por medo de ir para o inferno. Era muito comum na década de 50, década de 60, quando começaram os trabalhos aqui de igrejas pentecostais, os pregadores tinham boa vontade, tinham ousadia na pregação, mas geralmente o discurso é ou te converte ou tu vai para o inferno. Era mais ou menos esse discurso. Tu quer ir para o céu ou para o inferno? Quer ir para o céu, então te converte, te batiza agora, senão você vai para o inferno. E as pessoas muitas vezes dizem, não quero ir para o inferno, puxa, vou me batizar. Eu escutei essas histórias dezenas de vezes, dos anciãos antigos aqui, que começaram os trabalhos da Igreja Assembleia de Deus em toda a região sul do estado. Na mente do irmão que estava pregando, ele estava fazendo a melhor coisa do mundo, era o discurso mais persuasivo possível, de levar as pessoas a Jesus. Mas qual era o sentimento que movia ele próprio? Era o medo também. Era o medo também. Uma certa ocasião eu ouvi um cartaz, até me decepcionei um pouco, embora eu não conhecesse a pessoa, porque tinha sido inédito até então, um cartaz que anunciava um pregador de uma campanha. E o pregador da campanha dizia assim: fulano de tal estará nos dias tais e tais pregando, e ele opera milagres e curas sobrenaturais, e ele ora pelos enfermos, e eles levantam as cadeiras de roda. O currículo do pregador estava ali no cartaz. Eu me aborreci naquele momento, porque eu conhecia alguém que falava nesses termos, se oferecia para pregar e dava esse currículo. Mas quando você o conhecia bem, ele, a todo tempo ele dizia que estava cuidando cada dia para não perder sua salvação, porque se esforçava ao máximo para não perder sua salvação, sempre olhando pelo mérito próprio, sempre olhando pelo esforço próprio, como se sua conduta pudesse comprar a graça de Deus. Eu percebi alguém confuso, ao tempo que divulgava o currículo de fazedor de milagres, era alguém que estava vivendo um relacionamento com Deus baseado na lógica de Deus. Medo de perder a salvação por um tropeço, medo de ser punido por Deus por um pecado. O medo, sem dúvida, é o sentimento que mais nos distancia de Deus, não aproxima. O propósito pode ser o mesmo, mas o sentimento do medo nos distancia, porque a palavra diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, não é? Aleluia, não é assim? A pessoa que anda com medo de estar no inferno, ela não está nem no reino nem no outro, ela está na fronteira dos dois. Ela não está nem no reino do Filho do seu amor e nem no reino das trevas. Ela ficou presa no meio do caminho e vive agoniada com medo do que pode acontecer ante a sua mínima falha, como se Deus fosse ser um juiz furioso, pronto para punir, pronto para destruir, para aniquilar. Ele já podia ter feito isso a qualquer hora mesmo. E por que não fez? Quando ele vê a corrupção entre nós, que dizemos que somos filhos dele, que praticamos a mesma fé, ele podia ter destruído tudo já. Quando ele olha para a terra, para o meio político, para tudo que acontece a nível de nosso Brasil, já podia ter destruído tudo e não o fez, porque tem compaixão da nossa miséria, tem misericórdia, tem compaixão da nossa miséria. Então por que eu vou viver sob a ótica do medo, ter um sentimento do medo me movendo no meu relacionamento com Deus, se esse sentimento só me afasta dele? Qual é o sentimento que me traz aqui? O propósito eu já sei, mas qual é o sentimento que me convida a estar aqui hoje? Tem um outro. Esse é um outro sentimento que eu creio que ele representa uma parte importante dos cristãos, que é o sentimento da emoção. O propósito é o mesmo. A emoção como sentimento. Se o culto não tem um aleluia mais alto, uma gritaria, não tem um rodopio muitas vezes, ou não tem, quem sabe, uma energia a mais, ou se não ninguém desmaiou de unção, ou se não houve um pregador mais entusiasmado que impôs as mãos e as pessoas caíram
sentir nada. Como se o sentir alguma coisa representasse termômetro, como se os meus sentimentos fossem capazes de ser termômetro da presença de Deus. Logo o meu sentimento, logo o meu coração, que a palavra diz que é enganoso, que a palavra diz que é desesperadamente corrupto. Será que esse meu coração enganoso é capaz de ser termômetro da presença de Deus? Usar a emoção como um sentimento que compare o quanto eu estou perto de Deus? Será que é certo? Será que o sentimento que mobiliza as pessoas a estar em lugares onde lá as coisas acontecem, onde lá eu sinto fogo, onde lá eu sinto um poder especial? Eu não estou dizendo que não se sinta, não estou falando de juízo de valor sobre isso, não me entendo mal, irmãos. Eu só analiso. Se eu não é adequado perguntar o que eu estou sentindo. Quem se lembra aqui da primeira vez, lá na jovenzinho, como alguns ainda são, primeira vez que esteve apaixonado, lá na adolescência? Eu acho que o primeiro que eu tive apaixonado quando eu tinha 6 anos, era minha professora do pré, mas era um amor impossível, porque ela devia ter uns 15 anos mais do que eu, 20 anos, né? Era um amor impossível. Mas, quando você esteve apaixonado pela primeira vez, alguns certamente iam admitir que iam ter a sensação que parece que iam morrer, com aquele sentimento forte. E a pessoa podia jurar, diante de qualquer um: eu amo essa pessoa. Em relação a quem eu estou apaixonado, eu amo. Mas se você olhar para trás, hoje, você nem se lembra mais dessa pessoa, provavelmente. Não faz a menor diferença. Mas como é que naquele momento você pensava que ia morrer de tanto amor por aquela pessoa que você jurava que estava apaixonado? Será que era verdade ou não era? A sensação era aquilo, mas aquilo media o verdadeiro sentimento que você tinha? Não, porque ele não durou. Olhando com a razão de forma retrospectiva, você vê que não era nada, era uma bobice. E como eu vou usar esse tipo de sentimento, esse termômetro dentro de mim, para julgar a presença ou a ausência de Deus no relacionamento que eu tenho com Ele? O sentimento da emoção é falho, assim como tu mesmo. A emoção não vai me aproximar. Imagina. É o terreno das maiores confusões que pode haver, do maior misticismo exagerado, das maiores embaralhamentos em relação a certa ocasião, numa vigília, os irmãos estavam orando, daqui a pouco um começou a gritar, e dizia: eu vejo um anjo colocando um pêssego em minha mão, veio aqui, toque e provem. Aí o irmão estava contando, todos que tocaram o pêssego provaram que ele era doce. Mas que sentido tem um anjo vendedor de pêssego? Qual é a lição que eu tiro disso? O anjo que entregou um pêssego doce, não. Será que o irmão não estava emocionado, não? O outro começou a gritar na vigília: eu vejo um G, todo mundo parou, emocionado, dando glórias, aleluias, e quando eu vejo um G de Jesus. Será que isso é o termômetro certo para medir a presença de Deus em minha vida, a emoção? Algo tão frágil, tão suscetível, tão maleável, de um ser tão corrupto como eu sou, desesperadamente corrupto, como diz a palavra, enganoso, como diz a palavra. Será que é o sentimento da emoção que me leva a estar numa igreja como estação do ano? Eu vou para aquele lugar lá porque lá as coisas acontecem, porque lá a palavra é poderosa, porque lá a música é melhor. Há pessoas que se aproveitam disso, Brasil afora. A televisão está ligada com muitos programas de televangelismo, eu não seria capaz de nominar, e não é esse o propósito. Há muitas coisas acontecendo em nome da emoção. A emoção, muitas vezes, ela é gerada no meio do mundo. E há pessoas, infelizmente eu digo isso, que se aproveitam e manipulam emoções durante as reuniões. Manipulam o auditório. Levam pessoas a frenesia, ao delírio. Em nome da palavra de Deus, em nome da presença de Deus.
Deus deixa as pessoas confusas, muito confusas. Pessoas que culpam Deus depois, que não entendeu o que aconteceu. Qual é o sentimento que me leva, que tem me levado à presença de Deus? Qual é? O que é certo, irmãos, é que nem sempre aquilo que a gente espera como emoção, produto da presença de Deus, acontece. A palavra fala do exemplo de Ana, e que ela orava em silêncio, só a boca dela balbuciava. Ela não gritava, ela não pulava, mas a palavra diz que ela derramava a sua alma em toda a intensidade na presença de Deus. Ali não havia um relacionamento entre Ana e Deus. O fato de alguém olhar e achar que ela estava muda, em silêncio, pode sugerir a ideia de que ela não estava buscando com intensidade a Deus, mas não era isso que a palavra nos revela. O que é certo é que a emoção é como uma droga, sempre é preciso uma dosagem maior. É como uma droga que nunca vai ser o bastante, eu preciso de doses maiores e maiores e maiores. E muitas vezes quem explora esse espaço de emoção na vida das pessoas precisa usar de criatividade, de novos truques, porque os velhos truques já não funcionam mais. E assim as pessoas são levadas a um ambiente de confusão. O seu sentimento vai a conduzindo a distanciamento de Deus. Qual é esse sentimento que nos busca, que nos motiva a estar na presença de Deus? Tem o sentimento também da autobondade, que era o sentimento do fariseu. Ele dizia: graças a Deus, Senhor, eu sou bom. Graças a Deus porque eu sou melhor do que este que está aqui do meu lado. Ou eu não tenho praticado este tipo de pecado. Autobondade. Fazer coisas. Há pessoas que fazem coisas para se sentir melhores. Nas suas ações, com as suas ações elas entendem que suas obras a aproximam de Deus. Para se auto-justificarem, para se sentirem boas. A verdade é que, pela palavra, nós entendemos que não há nenhum bom entre nós. Nós entendemos que Pedro, quando foi confrontado com o Senhor, dizendo: hoje mesmo você vai me negar, Pedro? Não, eu não. Sentimento de auto-bondade. Eu não, Senhor. Eu tenho posição. Eu não sou como os outros discípulos que a maioria das pessoas nem sabe o nome. Eu sou Pedro. Não é verdade que a gente pergunta para um discípulo, todo mundo vai saber o Pedro, o Tiago e o João, mas os 3 ou 4 lá vai ficar último da lista, ninguém conhece, são quase anônimos. Mas o Pedro era destacado. Não, Senhor, se fosse um Zé Ninguém aqui e te segue, não, mas eu sou Pedro. Quantas demonstrações de fé eu já dei? Eu não te negarei. Eu não te negarei. Jesus diz: hoje Satanás te pediu para ser peneirado como trigo, eu não permiti, Pedro. Deixa eu te falar, abobrinha. Satanás fosse peneirar qualquer um de nós 30 minutos, você negaria a avó, a mãe, o filho? Eu penso assim. E o Pedro assentava na sua autossuficiência, na sua autobondade. Era o sentimento que fazia ele seguir Jesus. Estava todo mundo no mesmo propósito. Mas Pedro não tinha entendido o processo de conversão. Ele seguia Jesus por autobondade. Porque os atos de bravura que ele praticava, ele queria ter repercussão, usufruir da repercussão. Ele se sentia bem com os atos, com as boas obras que ele praticava. Quando ele primeira vez confessou Jesus como Filho de Deus: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi nosso Pai que está no céu. Pedro ficou animado. Olha, que bom que eu sou mesmo, né? Ninguém se animou a falar isso, eu me animei, eu fui na frente. Sentimento de autobondade. De tudo eu posso. Sentimento de que eu não falharia. É como se nós fôssemos imunes a alguns tipos de pecado, quando na verdade nós somos feitos na mesma coisa que o Pedro. E nós só não nos inclinamos para um lado ou para o outro pela graça de Deus.
pela índole, pela criação, pelas circunstâncias da vida. Mas não há diferença nenhuma entre eu e aquele que está envergonhado no pecado na esquina da vida. Nenhuma. Eu contar a vantagem dessa circunstância que foi a graça de Deus que nos trouxe é muita derrota. E o homem contava e dizia: bem, que bom, Senhor, eu louvo a Ti porque eu não sou como esse publicano que cobra impostos. Será que se ele fosse publicano ele não ia cobrar do mesmo jeito? É o que eu digo. Aquelas pessoas que criticam os políticos falam do Brasil que está sendo destruído pelos políticos. Há muitas dessas pessoas que no seu nível de convivência são tão corruptas quanto nas pequenas coisas, mas que se tivesse a oportunidade de estar nas alturas do poder, talvez se dobrassem e fossem flexíveis tanto quanto os políticos se criticam. É só a circunstância. Será que nós não temos um pouco de fariseu dentro de nós às vezes? Um pouco de fariseu que olha aquele que está envergonhado na lama do pecado, numa esquina qualquer da vida, e diz: ainda bem que já me libertei, já estou bem mais adiantado. Será que eu não tenho um pouquinho? Jesus não fala por acaso essa parábola, ele sabe que todos nós, pelo menos potencialmente, somos sujeitos a todo o mal, a toda a perversidade, a toda a perversidade. Ou será que eu não devia olhar aquele que está na miséria, na desgraça, e olhar: ele sou eu sem a graça de Deus? Ele que está ali, atirado na destruição, ele sou eu sem a graça de Deus. Qual é o sentimento que me faz buscar Deus? Será que é auto-bondade? Que me engana, que me ilude, porque eu sou obreiro da igreja, ou sou presbítero da igreja X, ou sou cooperador, ou eu sou pastor. As nossas estruturas nos enganam muitas vezes. Ou será que o sentimento que leva algumas pessoas a Deus muitas vezes é conseguir coisas? O propósito é estar lá numa igreja orando, mas o sentimento é de conseguir coisas. Dentro daquela lógica de que onde a planta do meu pé pisar, ali eu serei dono, aquela lógica de que Deus me colocou como liderança na minha geração, aquela lógica de possessões, de materialismo. Inegavelmente há muitas pessoas seduzidas por esse sentimento na busca por Deus. Com certeza não é esse sentimento que vai levar alguém a se aproximar de Deus. Há muitas pessoas seduzidas pela ideia de que uma casa nova ou um carro bom adquirido depois de que eu passei a cultuar a Deus é sinal de presença de Deus. É sinal da presença de Deus. Esse sentimento não parece ser verdade. Ou que Deus é alguém que trabalha sob uma lógica de barganha, uma lógica de negociar. Tem ainda outro sentimento que motiva muitos cristãos. E quando eu falo muitos cristãos, irmãos, em todos eles eu me encontro. Eu já falei no início, primeiro ações quem tem que levar é o próprio pregador, eu sempre defendo isso. É a lógica do dever cumprido. O Brasil ainda é o maior país católico do mundo, e mesmo entre os evangélicos e os católicos, não falo contra ninguém, nem contra os católicos, não é isso. Mas é comum entre os praticantes do catolicismo a ideia de ir à missa para cumprir as suas obrigações. Eu cumprir as minhas obrigações, nos dias de festas especiais eu me dedico um pouco mais a cumprir as minhas obrigações. Isso me aproxima da presença de Deus. É a lógica do relacionamento que está na mente. O sentimento é cumprir as suas obrigações. Eu vou no domingo de manhã ao culto, às 8 horas pontual, até às 10 horas pontual, vou terminar cumprindo as minhas obrigações. Vou participar do departamento tal e depois eu vou entregar para cumprir as minhas obrigações. Como se cumprir as obrigações por si só
Atraísse a presença de Deus para a minha vida. Como se fosse um sentimento determinante que atraísse a presença de Deus. E nós temos isso muito forte em nós, pela questão cultural. Cumprir as obrigações como um sentimento que me move a presença de Deus. Tem um sexto sentimento que eu separei aqui, que é o sentimento da autoestima. Jesus disse para que nós amemos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos, não é? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo, não é? Quando Jesus diz isso, ele parte de um pressuposto, de um ponto de partida, de que todo ser humano se ama. Eu não vou ver aqui alguém que diz que não se ama pisar em cima de um prego. Não. O que nós temos visto hoje a nível de psicologia, e até em algumas, isso vem penetrando nas mensagens cristãs, é uma inversão, é um foco no amor próprio. Você tem que se amar. Você tem que se amar para depois amar os outros. Só que isso nunca vai acontecer. Jesus parte do caminho contrário. Ame os outros como você ama você mesmo, porque ele já parte da ideia de que você se ama. O ser humano se ama. Até mesmo o drogado que está preso ao vício das drogas, ele faz isso por amar a si próprio. Ainda que seja autodestrutivo, não quer dizer que o amor seja inteligente. Porque ele daria tudo para uma próxima romance. Porque ele acha que faz bem. Ele entende que faz bem a ele. Ele se ama, ele quer aquilo para ele. Ao final de contas, nós por natureza somos egoístas, amantes de si mesmos. E o trabalho que nós vemos nos dias de hoje, uma inversão é: você tem que se cuidar, você merece, você merece. Faça essa nova compra aí, porque você merece. Estoura o limite do cartão, depois tem que arcar com as consequências. Você merece, tem que se amar a si mesmo. Como é que você vai amar os outros se você não se ama, em primeiro lugar? A questão é que se você fica se ocupando só amando a si mesmo, não dá tempo de amar ninguém. Não dá tempo de amar a mulher, o marido, não dá tempo de amar o pai, a mãe, os filhos. Você vai ficar ocupado amando só a si mesmo, alimentando o processo natural de amor próprio. Em muitas pregações, nos dias de hoje, tem explorado esse aspecto egoístico do amor próprio. Teve um pastor lá nos Estados Unidos que ele foi procurado por uma jovem que queria um aconselhamento. Ele marcou num restaurante. Aí chegou e antes que viesse a comida, a jovem falou para ele: pastor, o problema é que eu não me amo. Esse é o grande problema, eu não me amo. E logo veio a comida, eram 2 bifes, um grande e um pequeno. Aí antes de ele fazer qualquer movimento, ela pegou um bife grande. Ele pensou: pô, mas ela falou que não se amava. Como é que você pegou um bife grande? Era para pegar metade do pequeno. Se não se ama, pô, como é que negócio é esse? Falou que não se amava. Está de truquezinho comigo agora. Falou que não se amava e está pegando um bife maior. Por quê? Será que não se ama mesmo? A verdade é que é uma grande falácia o sentimento da autoestima dentro das igrejas. É alimentar um processo de ego, de inflação do ego, até que não sobe mais nada. Alimentar nós que já somos estragados por natureza, somos corruptos por natureza, e tirar o foco da mensagem de Cristo quando ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Por que ele fala isso? Geralmente não é para justificar os cultos que vêm poucos irmãos, porque geralmente esse é o texto utilizado: vem poucos irmãos para oração. Jesus fala: quando tiver 2 ou 3 reunidos, né, então já é suficiente, irmãos. Não, ele fala isso porque não existe evangelho sem o próximo. Quando tiver 2, comigo, ali vem evangelho. O evangelho não existe dentro da cápsula do meu íntimo, do meu coração, não existe. E o sentimento da autoestima, como uma onda, está presente nos discursos, nas pregações dos dias de hoje. Você deve comer o melhor dessa terra. Onde você tocar, ele vai ser bênção. Você é herdeiro. Você foi elevado como líder na sua geração. Palavras que alimentam a autoestima
e que contrariam a mensagem autêntica do Senhor Jesus. Veja, lá no Salmo 51, irmãos, lá no Salmo 51, a partir do primeiro versículo até o 13, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu não vejo nenhuma autoestima aqui, pessoal. Eu não vejo argumentos de negociação com Deus. Eu vejo um humilhado, sabedor de que é transgressor, que é corrupto, que é necessitado de uma misericórdia que não depende dele. Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Diz o apóstolo Paulo: vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero que eu faça. Esse discurso para mim não está na minha cara. A hora que eu estufar meu peito para dizer que eu quero isso, quero aquilo, eu exijo aquele outro, que termina não sei o que mais, porque eu sou especial, e com palavras de autoestima, inflado como aquele fariseu, eu me distancio tanto do Senhor. Quando eu entender que eu sou um miserável escravo do pecado, e necessitado da compaixão do Senhor sobre a minha miséria, eu ajusto meu sentimento na presença de Deus. Qual é o sentimento? O último sentimento. Qual é o outro sentimento possível? É o sentimento do publicano. Era sabedor que ele era pecador. Ele não fugia dessa constatação. Ele se humilha na presença de Deus, porque ele sabe que nada por conta própria vai ser suficiente. Tem um pastor que uma vez contou um testemunho. Ele dizia que foi arrebatado. Não se sabe se ele foi arrebatado, se foi uma visão, se foi um sonho. Ele dizia que foi arrebatado. E quando ele estava chegando ao céu, ele chegava ao céu nessa visão que ele teve. E lá o anjo o esperava na porta do céu e dizia: você tem que marcar 1000 pontos para entrar ao céu. Então comece a narrar os seus feitos. Conte a sua vida. E ele diz: eu me converti muito novo, aceitei Jesus, me batizei logo cedo, não me contaminei com a minha mocidade. Então eu já distribuía folhetos de casa em casa desde jovem, e eu levava as pessoas a Cristo, e sempre me esforcei. Aí hoje dizia: muito bem, o senhor tem 1 ponto, pode continuar. O senhor precisa de 1000 pontos. Ele diz: eu servi na minha igreja, liderei departamentos, fui líder de jovens, fui líder dos estudos bíblicos, sempre procurei fazer o melhor com zelo e me afastar das paixões do mundo e dos vícios, nunca fui viciado em nada. Muito bem, o senhor tem 2 pontos, pode continuar. Mas eu cresci, eu criei meus filhos no caminho do Senhor e levei eles sempre que possível na igreja, eu aconselhei, procurei ser um bom pai, procurei ser um bom marido, procurei me esforçar, procurei anunciar a todos a palavra de Deus, eu fiz tudo que eu pude. Ele falou: o senhor tem 3 pontos. Mais alguma coisa? O senhor precisa de 1000. E aquele homem chorava na sua própria visão. E quando ele estava desiludido, achando que não tinha feito bastante, hoje eu disse: o senhor pode entrar, porque os 997 pontos que faltam, a graça de Deus vai crescer. E ele voltou daquela experiência diferente. Ele voltou entendendo que nada que ele fazia era porque ele era bom, porque ele era capaz, porque ele era especial, mas é porque ele era dependente do favor imerecido de Deus. Aleluia. Nos coloquemos de pé nessa noite, irmãos.
hoje esticou um pouquinho. Eu queria não convidar, com a licença do pastor Paulo, do pastor Eduardo, não queria convidar ninguém aqui à frente para não constranger ninguém, mas se a palavra falou ao seu coração acerca de qual é o sentimento que me motiva a estar na presença de Deus. A verdade, irmãos, é que pela palavra que nós temos lido, pelos textos, sem o quebrantamento, sem a humilhação na presença de Deus, não há conversão. Não há conversão. A conversão depende desse processo. Tanto os sentimentos como a emoção e o medo, a autobondade, buscar coisas materiais, tantos sentimentos podem me levar à presença de Deus, podem me levar ao propósito, mas a verdadeira conversão, ela vem por um processo profundo de humilhação, de reconhecimento da nossa miséria, de reconhecimento da nossa carência, da nossa insuficiência, de reconhecimento da nossa dívida impagável na presença de Deus. Eu convido os irmãos que foram tocados pela palavra a buscar junto comigo agora, em oração ao Senhor, a sua misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós oramos, louvando o teu nome pela palavra que o Senhor tem permitido que seja repartida aqui, Senhor. E clamando para que o Senhor fale forte ao nosso coração, Senhor. E aclareie os nossos pensamentos, Senhor. E transmita em nós, Senhor, a essência do teu Evangelho. E transmita a nós, Senhor, o entendimento, Senhor, de qual é o verdadeiro sentimento que nos faz buscar a Ti, Senhor. Senhor, nós somos criação Tua, Senhor. Nós somos feitos à Tua imagem e semelhança, Senhor, mas o pecado tem nos envergonhado, Senhor, na Tua presença. O pecado, muitas vezes, em muitas áreas, nos envergonha, Senhor. Mesmo sendo nós conhecedores da Tua palavra, sendo conhecedores, Senhor, de Ti. Senhor, somos iludidos, somos, Senhor, levados pela nossa natureza. Senhor, mas a nossa fraqueza nessa noite, Senhor, há de servir, Senhor, como um clamor de que não somos nada sem o Senhor. Há de servir como um clamor de misericórdia, Senhor, pela Tua graça. Há de servir como um clamor, Senhor, de compaixão pela nossa miséria, para que nós possamos entender, Senhor, o Teu papel em nossa vida. Oh, quebrando o nosso coração, Senhor. Aclareia, Senhor, a nossa mente, unindo o nosso propósito num sentimento só de busca, Senhor, tal qual aquele publicano pecador que reconhecia sua miséria na Sua presença, para que nós sejamos justificados por Ti nessa noite, justificados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra. Oh, Senhor, fala forte ao nosso coração, produzindo conversão, para que na nossa vida nós possamos dar razão a Ti todos os dias, dar razão, Senhor, à Tua palavra, dar espaço para o Teu Espírito, transformar, Senhor, a nossa entranha pecadora. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está presente, Senhor, aqui. E há de ouvir, Senhor, o nosso clamor. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, amém. Senhor, purifica, limpa o meu coração e traga um renovo, uma transformação. E a partir de hoje vou ser diferente. Vem, Senhor,
jogar fora esse lugar. Deus, me ajude a perceber aonde estou errando. Porque ao passar do tempo fui me acostumando. E hoje não consigo mais enxergar.